munidos de vassouras e rodos. Já na Marginal Tietê, o motorista teve mais um dia caótico. O rio transbordou sobre as pontes Vila Maria e Casa Verde. A água na pista atrapalhou o tráfego e os congestionamentos foram frequentes. A pior situação da Marginal Tietê aconteceu embaixo do viaduto Aricanduva. Ali era impossível distinguir o que era rio e o que era pista. E o Instituto Meteorológico não tem boas notícias para os paulistanos. A previsão é que vai continuar chovendo hoje, amanhã e no começo da quarta-feira. A frente fria só vai embora no final desta quarta-feira. Se não bastasse a chuva que não para, hoje foi um dia de volta às aulas na cidade. Quer que uma coisa tenha a ver com a outra? Veja aí no trânsito. A chuva só complicou ainda mais o trânsito próximo às escolas. É que os pais queriam deixar ou buscar os filhos bem na porta. Trabalho dobrado para os marronzinhos. A CET colocou mais de 100 deles nas ruas neste primeiro dia de operação Volta às Aulas. São 113 colégios cobertos pelo esquema da CET, mas nos que ficam mais próximos de entroncamentos viários, como Dante Alighieri e São Luís, o trabalho é reforçado, o que não impediu estacionamentos em fila dupla, embarque e desembarque no meio da rua e invasão na área de pedestres. Uma situação que provoca congestionamento até nas ruas paralelas. Reclamação é o que não falta. Tem que ter paciência. O principal no trânsito é paciência. Eu acho que o que mais complica são os guardas, viu? Sinceramente. Eles não ajudam, não? Não, eles só atrapalham. Nós tentamos contribuir da melhor forma possível. A CET está empenhada com vários homens aí, como vocês já observaram. A gente tenta contribuir e não consegue devido à fila dupla. É o maior problema da escola. Para facilitar a vida de todos, a CET aconselha não estacionar em fila dupla, não parar em faixas de pedestres nem em calçadas, seguir sempre as orientações dos marronzinhos e evitar circular nas áreas escolares nos horários de entrada e saída de alunos. O Silvio Luiz sempre essas respostas que o repórter Carlos Pozo fez o contato com o secretário municipal dos transportes, Walter Coronado Antunes. Ô Pozo, como é que está a situação aí na Marginal do Rio Pinheiros, hein? Olha, a situação na Marginal do Pinheiros continua igual àquela que eu mostrei agora há pouco. E a gente vai conversar agora com o secretário dos Transportes, Walter Coronado Antunes, que tem números aqui impressionantes. Ele diz que com a volta, com o começo das aulas, final das férias, aumentou a quantidade de carros em São Paulo em 500 mil, entre 400 e 500 mil. Isso significa que São Paulo vai continuar o caos que está hoje? Não, o caos que está hoje não é do tráfego em maneira geral. O caos que nós temos hoje é o caos das enchentes. Hoje eu sobrevoei as principais regiões, principalmente a região do Tietê, que foi alvo de uma inundação que nunca vista. Quer dizer, a quantidade de chuva que hoje ocorreu em São Paulo, desde a madrugada até agora, está impedindo o tráfego de veículos na Marginal por completo. Agora, tirando a chuva, secretário, como é que ficaria? Tirando a chuva, o trânsito segue razoável. Quer dizer, existe um sistema de transporte em São Paulo hoje, um sistema de orientação, um sistema de comando do tráfego que é bastante razoável. É claro que nós temos programas para melhoria, mas esses programas vão ser implantados de forma que o trânsito tende a melhorar. Tem uma declaração sua no jornal hoje dizendo que com a volta às aulas não tem muito o que fazer, que vira um caos mesmo, é isso? Não, acho que o trânsito de São Paulo não virou caos a nenhum momento. Quer dizer, as pessoas se deslocam, o trânsito às vezes fica lento em alguns corredores, as rádios, as TVs informam aos usuários alternativas. Então, sempre existe uma alternativa para que você se desloque de uma área para outra, evitando o congestionamento. O que dá para fazer, secretário? A Prefeitura de São Paulo tem um contrato hoje em andamento para melhoria da sinalização semafórica. Essa sinalização semafórica, nós prevemos que vai aumentar pelo menos 10% da velocidade do tráfego nos principais corredores. Nós vamos ter abertura de sinais de tráfego comandadas por computador. E isso vai melhorar. Mas o dia de hoje, que é o foco da questão, é o problema de marginais do Tietê. Essas marginais, apesar da reforma que a Prefeitura pretende fazer nas marginais,
há necessidade que o governo do estado continue os investimentos para reduzir as cheias no Rio Tietê. Ok, muito obrigado, secretário, e voltamos ao estúdio com o Zé Paulo. Bom, além da aulas, principalmente... 7 horas da manhã foram feitas 3.000 chamadas com pedidos de socorro. A maioria comunicando deslizamentos, inundações e pedidos de vistoria em residências em perigo. As ligações são recebidas aqui e depois são repassadas para as administrações regionais que efetivamente prestam o socorro à população. As regiões mais prejudicadas pelas chuvas são Campo Limpo, Butantã e Freguesia do Ó. A Defesa Civil instalou em Santo Amaro e Butantã 2 abrigos numa escola e num centro esportivo, onde estão 300 pessoas que não podem voltar para casa ou não têm para onde ir. Este computador informa a Defesa Civil as condições do tempo com antecedência de 3 horas. Pelo mapa, a chuva em São Paulo está diminuindo, mas é agora que começa a aumentar a preocupação com os deslizamentos. Pela experiência nossa, do terceiro dia em diante, em virtude das chuvas, a terra fica saturada. Então ela começa a se desprender. E principalmente esse quadro é afetado na região da periferia. A chuva complica o funcionamento do terminal Tietê. O trânsito na região está parado e os ônibus não conseguem chegar à rodoviária. O atraso chega às 6 horas. A partir do meio-dia, a Marginal Tietê ficou parada e o terminal rodoviário isolado. As entradas e saídas de ônibus congestionadas. Quem foi ao terminal esperar os turistas teve que ter muita paciência. As plataformas de desembarque estão vazias. Os ônibus só conseguem chegar depois de muito atraso. Levamos umas 3 horas a saída do Tietê até aqui, na Marginal. E quantas horas o ônibus está atrasado? Então, aproximadamente umas 6 horas de atraso. Para embarcar, a situação não é diferente. As bagagens vão se acumulando, as filas de espera aumentando. São 90 mil pessoas que passam diariamente pelo Tietê e 2.250 ônibus que saem do terminal. Com a enchente, 80% desses ônibus estão com problemas. As empresas estão trocando bilhete se você não quer ficar na fila ou devolvendo o dinheiro da passagem. Já os outros terminais de São Paulo, Jabaquara, Barra Funda e Bresser estão funcionando normalmente. Mais 3 pessoas morreram por causa das chuvas. 2 em Embu e uma em Itapevi, na Grande São Paulo, elevando para 13 os mortos de ontem para hoje e a 25 o total até agora. Segundo o prefeito Paulo Maluf, as obras feitas para conter enchentes estão funcionando muito bem. Para o prefeito, os problemas são o excesso de chuva e a população que suja a cidade e impede que a água escoe. Veja. A maior lata de lixo do Brasil é a janela dos automóveis. Enquanto a população não se conscientizar que a cidade é de todos, que não deve jogar lixo nas ruas, nos córregos, papel nas ruas. Nós estamos instalando, por exemplo, quase 10 mil cestos de lixo. A única coisa que eu posso pedir à população, fazer um apelo, a cidade é nossa, nós estamos cuidando dela. Eu peço à população que também nos ajude. Bom, e agora o Zap responde as perguntas que chegaram hoje pelo telefone 842-8... São quase 6h30. Já imaginou? Agora veja o resultado disso, dá uma olhada. Esta aqui é a Ponte Eusébio Matoso. Olha como é que fica aqui no finalzinho da Avenida Rebouças. E do outro lado você vê a Marginal do Rio Pinheiros. Esse trânsito parado que está começando aqui, ele vai até a Ponte da Anhanguera, que está alagada, a cerca de 13 quilômetros daqui. Durante o trajeto do Rio Tietê, mais para frente até a Via Dutra, tem várias pontes, todas alagadas embaixo por causa do leito do Rio Tietê que subiu e alagou. Só para ter uma ideia, vamos ver aqui, olha, Ponte Aricanduva, onde mais? Tatuapé, Vila Maria, Vila Guilherme, ó, tem alguns lugares que só passam caminhões, o resto fica parado. E aí o trânsito fica desse jeito, como você está vendo aqui. Portanto, é isso. É com vocês no estúdio. E o Rede Cidade fica por aqui. Mais jornalismo às 7h30 com Chico Pinheiro apresentando o Jornal.